Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Vamos fazer essa leitura de forma alternada e bem vibrante. Diz o texto sagrado, leitura alternada: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigado. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção para ministrar a Tua palavra, para entregar a Tua mensagem, e eu peço que Tu me enchas com o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com unção, com autoridade, com graça, com fluência no falar. Ó Deus, ilumina a mente de todos que aqui estão. O Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode nos fazer compreender a palavra, receber a palavra e praticar essa bendita palavra. Ó Deus, nos reveste, nos dá toda a autoridade espiritual para resistirmos firmes contra toda a obra de Satanás, porque o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, querendo nos destruir, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nada pode prevalecer contra a nossa vida. Descansamos em Ti, Senhor, e a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, nós estamos meditando sobre a batalha invisível. É uma batalha espiritual, e a característica dessa batalha é a invisibilidade. Nós vimos que essa batalha é real e constante. Essa batalha é real e constante. E isso me faz lembrar, meus amados, da história de Eliseu. Ele estava na sua cidade de Dotã, e o rei da Síria mandou sitiar a cidade, e o propósito era prender Eliseu, tomar Eliseu, aprisionar Eliseu. E o texto sagrado nos diz que o servo do profeta, quando se levantou e que olhou para a cidade estava sitiada, cercada pelo exército do rei da Síria. E o texto nos diz que ele enviou um exército forte, bem equipado, bem preparado, e com o objetivo de pegar Eliseu. E aí, quando o servo de Eliseu vê aquela cena de uma multidão de soldados, ele se dirigiu para o profeta e disse: Senhor, agora estamos perdidos. Olha a quantidade de guerreiros da Síria, olha a potência desse exército, estamos perdidos, nós não podemos fazer nada. E aí, queridos, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, nós temos a palavra do profeta de Deus, o profeta Eliseu. Veja só o que ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16, por gentileza, coloca aí na tela. Eu vou ler mais uma vez. Todos, não temas do que os que estão com eles. Veja só, queridos, o servo de Eliseu só estava vendo a batalha física,
a batalha que os olhos da carne podem ver, mas Eliseu tinha a visão da batalha espiritual e viu o exército espiritual, o exército de Deus. A nossa batalha é uma batalha espiritual, é uma batalha invisível. Mas nesse texto, Eliseu nos ensina 3 coisas. Primeiro, não temer. Diante da luta que nós enfrentamos todos os dias e somos constantemente bombardeados pelas trevas, nós não devemos temer. Não tema as investidas de Satanás contra a sua vida. Não tema. E o texto sagrado diz de uma maneira muito clara uma outra lição, que nós não estamos sós. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinha nessa luta espiritual e invisível. Mas a terceira lição que aprendemos aqui é que os que estão conosco são maioria. Amém, amados? Vamos afirmar isso todos juntos? Os que estão conosco são maioria. Não devemos temer, não estamos sós, porque a quantidade dos anjos de Deus que estão conosco são maioria. Os anjos de Deus, em quantidade, são muito mais do que os demônios das trevas e muito mais poderosos do que todos eles. E é por isso que não devemos temer em momento nenhum. Agora, queridos, no versículo 17 de 2 Reis 6, nós vamos aí ter um avanço dessa história. Veja só o que é que o texto diz. Orou Eliseu e disse, leiam comigo: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, a luta é real, a luta espiritual, a luta invisível é real, mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que irão herdar a vida eterna. Você que vai herdar a vida eterna por causa dos méritos de Jesus, pode ter a certeza, você pode contar com a presença dos anjos de Deus. Dos anjos de Deus. Eles estão a nos proteger, eles estão presentes, são invisíveis aos nossos olhos, mas eles são reais. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. E o livra de todo mal. Essa é uma batalha certa, essa é uma batalha verdadeira, essa é a maior batalha que o homem pode empreender na sua vida, mas a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Não estamos sós, e maior são os que estão conosco. Amados, nós começamos a estudar como nós devemos enfrentar essa luta, essa batalha. E vimos algumas lições, só lembrando rapidamente. Vimos que devemos nos fortalecer no poder de Deus. Não há poder em nós, mas o poder vem de Deus, e Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos dá discernimento, Ele é quem nos dá autoridade para resistir e ordenar que as trevas cedam em nome do Senhor Jesus. A segunda lição, nós devemos atentar às estratégias do diabo, e vimos 3 estratégias. Quais são elas? Ciladas, dia mau, até eu estou filando, dardos inflamados. Então vamos lá lembrar quais são as estratégias do diabo, todos juntos. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa questão das ciladas. Num ponto que tem destruído muitas pessoas, inclusive crentes, Há uma cilada, queridos, que eu entendo
que ela foi criada nas profundezas do inferno. Há uma cilada que o diabo tem jogado na vida de algumas pessoas, e que eu não tenho dúvida que essa cilada, ela foi elaborada, articulada na profundeza dos infernos. E eu me refiro aos jogos de azar e apostas online. E tem um especificamente, e que eu vou citar o nome, não costumo citar nomes, nem de hereges e nem de determinadas situações, mas essa eu vou citar. É um tal de Tigrinho. Quantos já ouviram falar desse jogo? Todo mundo. Irmãos, esse jogo tem causado dano, vou repetir, não somente a pessoas não crentes, mas a crentes também. E é interessante que eu tomei conhecimento que às vezes ele manda um crédito para uma pessoa, um dinheiro, um crédito, para essa pessoa começar a experimentar o jogo. E no começo ganha. Esse é o atrativo, essa é a cilada, essa é a armadilha. E aí a pessoa se empolga. Aí vem a realidade, começa a perder. E a pessoa, porque já teve a experiência de ganhar, tenta recuperar. E o que é que acontece? Vai se endividando. Irmãos, pasme o quanto de capaz é o endividamento de algumas pessoas, porque elas pedem emprestado a outras pessoas com a esperança de recuperar, e aí pega emprestado com outra pessoa, e isso vai crescendo a bola de neve, e daqui a pouco a pessoa está afundada numa grande dívida. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está sendo tentado por essa obra maligna, arrede disso em nome do Senhor Jesus. Se você começou e se você está se endividando, pare em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você não vai recuperar, você vai afundar mais e mais. Escute a palavra do Senhor para a sua vida, pare e reconstrua toda a sua base financeira em nome do Senhor. E se você conhece alguém que está sendo tentado andando nesse caminho, leve uma palavra para ele em nome do Senhor Jesus. Essa é uma das ciladas de Satanás. Porque, queridos, o diabo só quer matar, roubar e destruir. Não existe nada de bom e de bem no inimigo. Ele só quer o mal, ele só quer o desperdício, a destruição. Amados, dívidas elevadas têm sido contraídas através desse jogo. No site UOL Notícias, conta a história de um jovem de 23 anos. 23 anos. Acumulou uma dívida de 110 mil reais com empréstimos bancários e perdeu 50 mil de suas economias pessoais. Mas não só é o endividamento que faz com que a pessoa se desespere, mas alguns têm sido levados e conduzidos ao suicídio, porque chega a um ponto de que a pessoa não vê saída, e aí tira e intenta contra a sua própria vida. No site Brasil de Fato, registra que no Maranhão, a polícia investigou suicídios que teriam ocorrido após usuários perderem grandes quantias nas plataformas. Saia disso em nome do Senhor Jesus. E se você conhece alguém que caiu nessa cilada, ajude-o em nome do Senhor Jesus. Mas não para por aí. Essa plataforma tem sido responsável por crimes e desvios. Um homem de 26 anos no Piauí desviou cerca de 500 mil da empresa onde trabalhava para apostar nesse jogo que eu acabei de citar, gerando uma investigação policial. Que Deus nos livre disso em nome do Senhor Jesus.
Que Deus livre a tua casa, Deus livre a tua vida, que Deus livre os teus filhos, os teus familiares, em nome de Jesus. Isso é uma cilada do diabo que tem destruído muitas vidas, mas a nossa vida pertence ao Senhor e que Ele cuide dela em nome do Senhor Jesus. Há uma terceira lição que nós vimos, é que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Note bem, queridos, nós precisamos de todas as peças da armadura de Deus, todas as peças, para ficarmos devidamente protegidos. Precisamos do cinto, que corresponde à verdade. Precisamos da couraça, que corresponde à justiça. Precisamos dos calçados, que corresponde ao Evangelho. Precisamos do escudo, que corresponde à fé. Precisamos do capacete, que corresponde à salvação. Precisamos da espada, que corresponde à palavra de Deus. Nós já vimos alguma dessas peças da armadura. A primeira peça está lá em Efésios capítulo 14, na parte A. Veja só, queridos, por gentileza, coloque para a gente acompanhar. Primeira peça da armadura, capítulo 14, versículo A. Todos leiam comigo. O que é que diz o texto? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade que corresponde ao cinto. E eu não vou repetir porque eu já falei a semana passada quanto a isso. Só vou mesmo citar. A segunda peça, que é a justiça, que corresponde à couraça. Uma peça de couro grossa e forte que protegia essa parte da frente. A terceira peça é o Evangelho da Paz, que corresponde ao calçado. A quarta peça é o escudo, é a fé, que corresponde ao escudo. No versículo 16 está escrito: embraçando sempre o escudo da fé. E aí, queridos, eu pedi licença para citar o sermão de Spurgeon sobre o escudo da fé. E vimos algumas lições que ele apresentou no seu sermão sobre a fé. Primeira lição: a fé protege totalmente o cristão. A fé recebe os golpes sem recuar. A fé precisa ser forte e genuína. A fé deve ser usada com sabedoria. E eu gostaria de chamar mais uma atenção para essa parte aqui, essa característica do sermão de Spurgeon. A fé deve ser usada com sabedoria. Vamos todos afirmar? A fé deve ser usada com sabedoria. Não basta ter fé, é preciso saber usá-la. Todos comigo? Não basta ter fé, é preciso saber usá-la. E aí, queridos, Spurgeon nos ensina que contra os dardos inflamados do maligno, nós usamos a palavra de Deus. Nós nos defendemos com o escudo da fé e anulamos esses dardos com a bendita palavra do Senhor. Quando o inimigo disser: você está sozinho e ninguém se importa com você, diga o que está escrito em Hebreus 13:5. O Senhor mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amados, com a palavra dessa, o inimigo tem que bater em retirada, e bata em nome do Senhor Jesus. Hoje, queridos, nós vamos ver a quinta lição de Spurgeon. Spurgeon diz que a fé é a nossa honra e glória em Cristo. Eu vou repetir: a fé é a nossa honra e glória em Cristo. Assim como o escudo do guerreiro trazia o brasão da sua casa. Note bem, queridos, os guerreiros, eles tinham no escudo um brasão, que era o brasão da sua casa. Às vezes era um leão, às vezes uma águia, e outros que se caracterizavam como esse brasão. A fé do cristão, ou seja, o seu escudo, o escudo do cristão, carrega
a cruz de Cristo. O brasão dos filhos de Deus é a cruz de Cristo. E eu gostaria que todos repetissem comigo, todos juntos: o brasão dos filhos de Deus é a cruz de Cristo. Mesmo marcadas pelas batalhas, a fé é vitoriosa. Amém, amados? Podemos afirmar isso todos juntos? A fé é vitoriosa, todos? A fé é vitoriosa. No céu, o escudo da fé será um testemunho eterno das lutas vencidas e da fidelidade de Deus em cada combate. Encerramos aqui a parte que diz respeito ao sermão de Spurgeon, mas continuando sobre as peças da armadura, a quinta peça está no versículo 17, na parte A. Versículo 17 de Efésios 6, na parte A. Diz o texto sagrado, pode acompanhar aqui na projeção, todos: tomai também o capacete da salvação. E aqui, queridos, fala da salvação. E a salvação é o símbolo do capacete que protege a cabeça, que protege a mente. A salvação é a certeza que nós temos da libertação completa em Cristo Jesus. O inimigo tenta semear dúvidas no nosso coração, na nossa mente. Mas quando nós afirmamos que a nossa salvação não depende dos nossos méritos, não depende das nossas obras, a salvação é um dom gratuito de Deus. Quando nós afirmamos com convicção, o inimigo bate em retirada em nome de Jesus. Mas se nós não reagimos com fé, com essa certeza da salvação, o inimigo vai continuar semeando a discórdia e a confusão na nossa mente. Devemos lembrar da libertação passada, que trata da justificação. Devemos lembrar da libertação presente, que trata da santificação, e da libertação futura, que trata da glorificação. A certeza da nossa salvação é a nossa proteção, é o nosso capacete. Bendito seja o nome do Senhor. Como capacete, a certeza da salvação protege a mente do desespero e das mentiras do inimigo. A segurança da salvação nos dá esperança, coragem e firmeza diante das adversidades. Mas chegamos à sexta e última peça da armadura. Está na parte A do versículo 17, que diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E aqui nessa descrição é a única arma ofensiva da armadura. A palavra é viva, poderosa e eficaz. Com ela resistimos ao diabo como Jesus fez lá no deserto, citando as Escrituras. A palavra, quando lida, crida e proclamada, é instrumento de vitória espiritual. Hoje pela manhã nós vimos o pastor Fábio falar dessa palavra. Ela e somente ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Somente ela, exclusivamente ela deve ser a nossa referência, a nossa base, o nosso sustentáculo de direção de todas as condutas. Se não está aqui, devemos fugir, devemos rejeitar, mas o que está aqui é para ser crido, proclamado e glorificado. Bendito seja Deus. Amados, vimos a primeira lição. Devemos nos fortalecer no poder de Deus. Segunda lição, devemos atentar às estratégias do diabo. Terceira lição, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Agora, há uma quarta lição, e eu quero encerrar com ela. Nós devemos perseverar em oração, com vigilância e amor pelos santos. Amados, nós precisamos de toda a armadura de Deus. Amém?
mas temos que orar. Nós precisamos de todas as peças da armadura, mas nós temos que orar. Todas as peças são fundamentais e nenhuma pode ficar de lado, mas nós precisamos orar. Toda a igreja comigo, nós precisamos orar. Orar. Agora, o texto sagrado diz que nós devemos orar com toda oração e súplica. E aí eu vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia no versículo 18, e estejam com a Bíblia aberta no versículo 18. Nesse versículo 18 nós encontramos 4 mandamentos. Primeiro mandamento: nós devemos orar com toda oração e súplica. Está na parte A do versículo 18. Toda oração e súplica. Aqui Paulo nos chama a uma vida de oração abrangente e completa. A expressão toda oração se refere a todos os tipos de oração. Amados, guarde isso no seu coração. Paulo está nos convocando, nos intimando a orar todos os tipos de oração. A oração de adoração, de confissão, de intercessão, de petição e de ação de graças. E ele complementa ainda dizendo uma palavra muito importante e significativa, que é a palavra súplica. E a palavra súplica dá uma ênfase, a intensidade e humildade, clamar diante de Deus. Amados, muitas vezes a gente está passando uma situação, ou sabendo de alguém que está passando uma situação, nós precisamos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que Ele se compadeça de nós. E Deus é gracioso para se compadecer e poderoso para intervir na nossa vida. Nós devemos lançar mão de toda forma de oração legítima, conforme a necessidade do momento. Toda oração. Segundo mandamento: nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Veja aí a parte B do versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito. E todo o tempo, amado, significa em qualquer ocasião, de forma contínua, não apenas em momentos de crise ou nos cultos formais. E aqui, queridos, nós devemos lembrar a palavra que Deus nos deu para esse ano. Antes de tudo, ore. Vamos todos afirmar isso, todos juntos? Antes de tudo, ore. Ore, meu irmão. Ore para que a prova não venha. Ore para que o Senhor nos guarde de todo mal. Ore para que a tentação não venha destruir a nossa vida e a nossa família. Antes de tudo, ore. Se você acorda, então ore. Peça por cada decisão, por tudo que você for fazer, ore. Qualquer ação sua tem que ser precedida de oração. Todas as ações nossas devem ser precedidas de oração. Mas não precisa ser uma oração formal, onde se ajoelha e aí ora. Mas andando, até mesmo conversando, no momento de muita agitação, não importa qual o momento e qual a situação, nós podemos orar ao Senhor. E Ele está nos escutando. Antes de tudo, ore, é a palavra de Deus para a sua vida. Paulo está nos chamando a uma vida de comunhão constante com Deus, vivendo na presença dEle. E essa oração deve ser no Espírito, ou seja, guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo não é uma doutrina apenas para ser crido. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade, da trindade, do qual nós devemos ter relacionamento e intimidade com Ele. Nós precisamos depender mais do Espírito Santo, queridos. Um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Amados, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é o Consolador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso intercessor.
Ele é o nosso guia e mestre, Ele é o selo da salvação, Ele é o penhor da herança, Ele é o doador de dons, gerador do fruto, santificador, fortalecedor e iluminador. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ensine, queridos, a ter esse relacionamento e essa intimidade com o Espírito Santo. É naquele momento de oração que a gente ora ao Senhor e o Espírito Santo nos dá a sabedoria. E o Espírito Santo nos ilumina, e o Espírito Santo nos direciona, e o Espírito Santo nos capacita. Bendito seja o seu santo nome. Nós precisamos orar em todo o tempo no Espírito. Mas há um terceiro mandamento aí no versículo 18. Na parte C do versículo diz: para isso vigiando com toda perseverança e súplica. A vigilância aqui é um chamado à atenção espiritual, contínua, sem desânimo ou distração. Toda perseverança indica que a oração deve ser marcada por persistência. Mesmo quando as respostas demoram ou as lutas se intensificam, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, persevere, que a bênção vem na hora certa. Persevere, que a bênção vem na hora certa. A oração perseverante é a que não desiste. A oração perseverante permanece firme como um guerreiro na batalha espiritual. E aqui chegamos ao quarto e último mandamento do versículo 18, que está aí na parte D do versículo 18: orar por todos os santos. A nossa oração, queridos, não deve ser egoísta ou limitada apenas às nossas necessidades. Todos os santos precisam ser incluídos na nossa oração. Significa orar pela igreja como um todo. Hoje nós citamos alguns irmãos que estão enfermos. Essa oração não pode se limitar apenas a esse momento aqui, mas tem que ser sequência, dar sequência em casa, nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos de oração pessoal, nas células e assim por diante. Amados, nós precisamos orar uns pelos outros. Como uma igreja ela se torna forte quando ela compreende que a nossa missão é cuidar uns dos outros, é orar uns pelos outros. Você não precisa que a pessoa chegue até você para pedir oração, mas se você sabe da necessidade, interceda, ore. Porque uma igreja onde tem oração de uns para pelos outros é uma igreja forte, é uma família abençoada e é uma igreja que prevalece para a glória de Deus. Vamos orar uns pelos outros, meus amados, não só pelas nossas necessidades. Devemos orar sim pelas nossas necessidades, devemos clamar por nós, mas nós não podemos esquecer do nosso próximo, do outro. Amados, precisamos orar pelos irmãos conhecidos e desconhecidos. A gente ora aqui pela obra missionária. Quantos missionários nós conhecemos? Aqui nós temos o irmão Jefferson. Mas quantos missionários nós conhecemos? Poucos. Mas nós podemos orar por todos, porque Deus conhece a todos. Meu querido irmão, quando você sentir o desejo de orar por alguém, ore. Quando você se acordar de madrugada, perder o sono e vier alguém na sua mente, no seu coração, ore. Deus está lhe levantando para interceder pelo seu irmão, pela sua irmã. Precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Devemos orar pelos conhecidos e desconhecidos, pelos próximos e distantes. Isso inclui líderes espirituais, irmãos que sofrem perseguição. Aqui no Brasil a gente não sofre perseguição, não tem perseguição. Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas não tem. Aqui no Brasil nós somos privilegiados. Nós devemos dar muito glória a Deus por isso.
Nós temos a liberdade de no domingo estarmos na casa do Senhor, e muitos não têm aproveitado esse grande privilégio. Que Deus os convença, que Deus toque nesses corações. Mas existem lugares que não podem, queridos. É motivo de morte, é motivo de perdas significativas. Nós temos que orar sim por aqueles que sofrem perseguição, pelos novos convertidos, pelos fracos na fé. O verdadeiro guerreiro espiritual intercede em favor de toda a família de Deus. Amém? Olha quantas pessoas você tem para interceder durante essa semana. A equipe de louvor, por gentileza. Amados, Paulo nos ensina que a oração deve ser completa em forma, toda oração, constante no tempo, todo o tempo, profundamente espiritual no Espírito Santo, firme na prática, toda perseverança, e amplo no alcance, todos os santos. E nós podemos hoje, queridos, pela graça de Deus, nos revestir de toda a armadura de Deus e ter uma vida de oração. Oração. Antes de tudo, vamos ficar em pé.